Capacita a cabeça. Olá, boa noite, ouvintes da 96,7 FM Universitária. Hoje, sexta-feira, 17 de abril de 2015, começa agora o Educando Consciências, um bate-papo interativo sobre temas relevantes e atuais na sociedade. Aqui você encontra informação, discussão e conhecimento. E ao meu lado, o professor Alessandro Façanha. Boa noite, professor. Boa noite, Elana Marvel. Boa noite, ouvinte da FM Universitária 96,7. Sobretudo você, professor da Educação Básica, estudante da Educação Básica, aluno universitário e, obviamente, quem não pode deixar de fazer parte desse programa, que é você, cidadão comum, comunidade de Teresina, comunidade do Piauí e, por que não dizer, do mundo. E hoje, Elana, o que tem para hoje? Hoje iremos literalmente viajar pelas ondas do consciente e inconsciente. Conosco o professor Denis Carvalho, doutor em Psicologia Social e pesquisador da temática de Psicologia Ambiental, que irá conversar sobre as questões do comportamento e a construção do homem sustentável. É isso aí. Boa noite, professor Denis. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui. A gente agradece de antemão já a sua colaboração, a sua vinda ao programa. O Educando Consciências tem de fato essa temática, tem essa lógica, levar informação, levar conhecimento para essa população, uma interface da universidade com a comunidade. E nós acreditamos, junto com toda a equipe, a Valfran, Elana, Jéssica, Douglas, e os que também fazem parte da equipe à distância, Josiara e Neemias, que a construção do Homo Sustentabilis, que a gente fala, ela passa pela questão do gerenciamento acadêmico. Agora, óbvio, sempre numa concepção de tentar motivar uma ação. Não é isso, Elana? Isso mesmo, professor. Então, fique ligado aí que o Educando Consciência está no ar. Você pode começar. Bem, Denis, então, novamente, obrigado. Você é um representante da psicologia, né? E quando a gente pensa em psicologia, vem logo à mente as questões mesmo do comportamento, do desenvolvimento humano, num âmbito, obviamente, muito lato sensu, espiritual, social, enfim. Esse ramo da psicologia ambiental em si, o que ele é, qual a importância dele para o cidadão que está nos ouvindo, como é que a gente pode fazer essa interface, como é que essa psicologia ambiental pode chegar à casa desse nosso ouvinte. Muito boa noite. Boa noite. Eu vou fazer um rápido histórico para explicar o que é a psicologia ambiental e como ela se interessa por questões do cotidiano e, com isso, também ela pode estar envolvida na resolução de problemas do nosso cotidiano. A psicologia ambiental teve o seu início na década de 50, quando ela configurou a primeira área de preocupação dela, que foi o ambiente construído. A psicologia ambiental estuda dois tipos de ambientes, e isso define duas áreas em que ela se divide. A primeira foi resultado de um laboratório que surgiu em função da Segunda Guerra Mundial. Como muitas cidades europeias foram bombardeadas e tiveram que ser reconstruídas, algumas praticamente do nada, muitos psicólogos foram chamados para avaliar como o espaço construído poderia ser desenhado, projetado e executado para atender às necessidades humanas com muito mais eficácia, com muito mais conforto, com muito mais adequação. E aí surge essa vertente que foi denominada de psicologia arquitetônica. A primeira preocupação era o ambiente construído, como criar espaços construídos mais saudáveis, mais adequados. Não havia uma preocupação ainda com a questão da sustentabilidade, que vai surgir no momento posterior. A segunda vertente da psicologia surge já na década de 70 e ela é um efeito da crise ambiental que foi constatada já no final da década de 60. Concomitante à primeira conferência mundial focada na questão do meio ambiente, a Conferência de Estocolmo sobre Meio Ambiente, em 1972, surge a chamada psicologia da conservação. Agora o foco é como lidar com o ambiente natural que estava sendo poluído, usado de maneira inadequada, e aí a psicologia foi envolvida num esforço que a Unesco
patrocinou de produzir pesquisas sobre a relação homem-meio ambiente. Certo, Denis. Pegando agora um mote na tua fala e também em questões anteriores que já foram discutidas aqui, para a gente fazer uma referência temporal, o Educando Consciências é um programa que já está no ar há mais de um ano. E num desses programas, nós tivemos a oportunidade de colocar uma questão interessante, que era do predatismo e extrativismo, né? Essa relação predatismo e extrativismo-sociedade. E nos remetemos à época à fala de um senhor iletrado, mas não analfabeto, né? É bom deixar claro que os conceitos são distintos, chamado Samuca, o velho Samuca que habita uma área de proteção ambiental em Minas Gerais. E o velho Samuca, no alto dos seus 70 anos, ele dizia o seguinte: estamos andando na terra feitos cegos, donde só se tira e não se põe. E aí, obviamente, fazendo um paralelo com a questão do comportamento, do predatismo e do extrativismo, como é que a gente poderia pensar essas questões do onde se tira e não se põe, da extração irracional, com as questões do consumo e sustentabilidade, por exemplo? Que desdobramentos isso poderia ter nessa esfera da construção de um comportamento, vamos assim dizer, mais sustentável? Bom, essa é uma questão muito interessante. Quando a gente leva em consideração o que a psicologia ambiental tem construído em termos de conceito e conhecimento resultante de pesquisa, a ideia de sustentabilidade ela começa a aparecer na década de 80, mas ela vai se tornar um conceito melhor delineado na década de 90. E uma das questões mais interessantes que a gente tem é a ideia da qualidade de vida sustentável, que foi um conceito criado por um psicólogo holandês chamado Charles Vlecker. O Vlecker, ele trabalha muito com a questão urbana, e ele coloca a seguinte questão: como construir relações de uso de bens comuns, e o caso dele, ele se interessa pelas vias e pela nossa mobilidade, de modo que a gente tenha práticas de mobilidade sustentáveis que garantam conforto e impacto mitigado ao máximo possível no meio ambiente. Porque a nossa opção foi por um meio de transporte que impacta de maneira extremamente intensa e de modo negativo, que tem uma eficiência estupidamente reduzida. O motor de combustível fóssil converte apenas 4% do combustível em movimento, em energia cinética. O seu potencial O seu potencial, você desperdiça mais de 90%. É uma das máquinas mais ineficientes. Sim. E, no entanto, é a máquina utilizada mais intensamente como veículo para a grande mobilidade. É lógico que isso não é sustentável. Sim. Mas qual é o problema que o Vlecker coloca? É que quando você pensa em resolver o seu problema e acha que ao adquirir o transporte individual você vai consegui-lo, você vai tentar usar ao máximo possível a via, e às vezes não respeitando as regras, porque você vai tentar maximizar a sua possibilidade de deslocamento. Só que como todo mundo pensa assim, a gente tem um problema sério, é que ninguém consegue maximizar o aproveitamento da via, porque a via não aumenta a mesma intensidade do número de pessoas que passam a se deslocar, e a gente tem uma coisa maluca, que é engarrafamentos, lentidão. Um paradoxo: uma máquina que pode se deslocar 200 km ou 150 km, o que é um absurdo, mas vamos pegar a velocidade, segura em vias urbanas, que é 60 km em média. Mas a média de deslocamento do transporte mais usado, que é o carro, é de 13 km nas grandes cidades do mundo. Sim. Então, as pessoas estão andando muito mais lenta, se estressando. Em detrimento do coletivo e por uma falsa comodidade individual. Porque ninguém consegue pensar em soluções compartilhadas. Essa é a grande questão. Nós temos alguns problemas sérios de produção de lixo. O Brasil é o terceiro maior produtor de lixo do mundo, só perde para a China e para os Estados Unidos. Nós produzimos cerca de 3% de todo o lixo do planeta. E nós não temos 3% da população do planeta.
E nós temos um lixo que é injustificável. 30% de todo alimento que se produz no Brasil vai diretamente para o lixo. Isso é um desperdício absurdo, porque, embora a gente tenha hoje no planeta a produção suficiente para alimentar 9 bilhões de pessoas, que hoje só tem 7, nós temos 1,5 bilhão de pessoas que passam fome ainda, pelo menos são privados de alimentação 2 ou 3 vezes por semana. O número que são privados diariamente de alimentação chega a 750 milhões. Então esse é um paradoxo. E por que a gente tem esse desperdício tão grande? Porque nós temos estratégias de consumo que são insustentáveis. E, professor, quando se faz esse link do consumo, do predatismo e da intolerância do homem para com a terra, por exemplo, na questão da agricultura familiar, dos produtos orgânicos, da sustentabilidade, como você percebe essas questões para além dos cuidados da saúde? Tem 2 coisas que são importantes. Eu gosto muito da ideia do escritor paranaense Paulo Brabo, do circuito curto de produção e consumo. O que ele chama de circuito curto? É você consumir diretamente de um produtor próximo da sua casa, que preferencialmente produza sem usar aditivos químicos, agrotóxicos, porque nós temos aí a questão da escala. Se alguém produz em pequena escala, ele pode fazer o controle biológico. E a agroecologia é hoje algo fascinante. Nós precisamos romper algumas distinções que são falsas. Distinção entre campo e cidade. A agricultura urbana é o futuro da humanidade. Uhum. Uma outra lógica que a gente precisa construir é a lógica do consumidor. Aquele que produz e consome simultaneamente. Porque você faz com que o circuito de produção e consumo chegue a níveis mínimos de extensão. Ou seja, eu posso produzir boa parte do que eu consumo diretamente sem precisar comprar. É outra coisa importante que a gente precisa aprender. Consumir não é sinônimo de comprar. Consumir é algo que todo ser vivo precisa fazer. Comprar só o ser humano precisa, porque ele criou essa necessidade. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. Fica aí, voltamos já já. Acervo, diariamente nas madrugadas da FM Universitária, com o melhor do flashback internacional. Acervo, aqui na sua FM Universitária 96,7. Sempre é hora de combater a dengue. Fale com sua família, amigos e vizinhos. Com medidas simples, podemos eliminar focos do mosquito. Coloque no lixo as latas, embalagens e garrafas que não serão utilizadas. Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas e mantenha tampados a caixa d'água, tonéis e barris. E quando o agente de saúde for à sua casa, receba-o bem. Ele é um forte aliado neste combate. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Ministério da Saúde, Governo Federal. 18 horas e 46 minutos. Voltamos com Educando Consciências, 6 horas e 47 minutos. E hoje estamos com novidade aqui na Educando Consciências. Teremos agora o quadro Educando em Casa com a Jéssica Libani. Educando em Casa, Consciência, Ação e Cidadania. Boa noite, ouvintes da FM Universitária. Boa noite a todos aqui no estúdio. Eu sou Jéssica Libani e a partir de hoje você confere o quadro Educando em Casa, aqui no Educando Consciências. O Educando em Casa é uma iniciativa para construirmos juntos um planeta mais cidadão e sustentável através de sugestões práticas de responsabilidade socioambiental. O tema de hoje é consumo orgânico. Por que devemos consumir alimentos orgânicos? Porque eles são livres de agrotóxicos e são mais nutritivos, ou seja, faz bem à sua saúde. Além disso, ajuda os pequenos agricultores, pois eles são os principais produtores desses alimentos. Com isso, eles têm uma maior independência em relação a energias não renováveis, o que contribui na preservação dos nossos recursos naturais.
Agora eu volto a palavra com o professor Alessandro Façanha e até o próximo Educando em Casa. Obrigado, Jéssica. Muito bom esse nosso quadro. Prazer em você estar aqui conosco. E fazendo um link, professor Denis, com o que a Jéssica acabou de falar, onde ela prevê, vamos assim dizer, uma tomada de atitude, uma praxis construída na ação, né, como a própria a palavra coloca. Eu me lembro também de um pensamento do Arrastão de Paulo Freire, que Tom Zé genialmente coloca numa recente música dele, que fala mais ou menos o seguinte: quando o homem ele tem a oportunidade, o trabalhador, né, que cresce nessa sociedade, tem a oportunidade de ser protagonista da sua história, ele pratica o mesmo método do opressor, porque foi o único método que ele aprendeu. Então há uma reprodução, pegando também um link com Bourdieu, né, há uma reprodução dessa lógica maciça e massificante da exploração, que é refletido nos aspectos do relacionamento que nós temos com a natureza, né? Nós tivemos também uma perda recente do Galeano, o nosso grande Eduardo Galeano, que dizia que muitas pessoas pequenas, em pequenos lugares, fazendo coisas pequenas, podem mudar o mundo de verdade. E como é que a gente vê essa contradição? Eu tenho pequenas ações que podem mudar, mas muitas vezes essas pequenas ações elas são carregadas de opressão, carregadas de predatismo. Eu acho que a gente tem uma questão cultural muito séria e muito complexa. Vou ilustrar o que você coloca com o que a gente teve no nosso país nos últimos anos. A opção dos últimos governos que nosso país teve foi de incluir, uma grande novidade, um grande avanço, uma sociedade que é excludente, injusta, desde a sua fundação. Mas essa inclusão veio pelo consumo e não pela cidadania. Os serviços públicos continuam precários, inadequados. A democracia participativa continua sendo uma experiência restrita, mal desenvolvida, a modelos, a conceitos como orçamento participativo, e não há avanço. Essa opção pela inclusão, pelo consumo, gera no trabalhador, no proletariado, que assim ascende a condição de incluído, a mesma lógica predatória de uma prática de relação utilitarista com a natureza que impera na sociedade burguesa desde a sua fundação. Superar essa lógica é propor um tipo de inclusão que não seja pelo consumo, mas pela cidadania ativa, uma cidadania ambiental, planetária, engajada na transformação desse mundo no espaço humano. Próximo a uma percepção, vamos assim dizer, de Morin. Exatamente, porque a crise é planetária. As pessoas não têm consciência da gravidade do momento histórico que nós estamos vivendo. Nós estamos no limite, existem 9 índices de sustentabilidade da nossa vida nesse planeta. Algumas pesquisas recentes mostram que nós conseguimos já ultrapassar 4 dos 9. Estamos perto de ultrapassar mais 2. A viabilidade da vida humana na Terra não é algo que se possa ter como garantido. Nos próximos anos, entre 2030 e 2050, nós vamos ter a definição das possibilidades da nossa vida. E é bom lembrar o seguinte: esta civilização, que está numa crise, para mim, terminal, ela tem 300 anos. E a sua insustentabilidade pode ser facilmente entendida. Se a gente generalizar o padrão de consumo dos Estados Unidos, que é o país que mais é visto como modelo de que é uma sociedade desenvolvida plenamente no capitalismo, nós precisaríamos de 6 planetas para dar a cada cidadão do mundo o mesmo padrão de consumo do estadunidense. Só um dado: o estadunidense médio consome 540 litros de água por dia, quando recomendado pela OMS é 100. Até 130. 130, com conforto, 100, você consegue viver com todas as condições. Essa lógica, né, de consumir e gerar resíduos, gerar lixo, nós estamos poluindo o mar numa intensidade absurda, mostra que nós estamos numa crise. Há um estudioso que equipara essa crise com a mesma crise que a nossa espécie enfrentou há 70 mil anos, quando ela chegou a ter uma redução drástica da sua população. Chegamos a ter uma redução a 2.000, 2.500 pessoas. Isso, e a resposta que a nossa espécie deu para esta
crise foi o desenvolvimento da linguagem articulada. Foi uma grande revolução na nossa história, na história humana. Esses estudiosos acham que só mesmo uma transformação tão radical como a linguagem poderia nos livrar de irmos junto com várias espécies que nós estamos destruindo, em média 10 mil espécies por ano, para a sexta extinção em massa deste planeta. Isso aí é uma pena, né? Fazer uma reflexão é uma pena. E, Elana, nosso tempo está esgotando, infelizmente. O tempo não é reciclável como deveria ser, mas a mentalidade é, né? E agradeço muito a participação sua, professor Denis, contribuiu bastante. É um prazer tê-lo aqui e esperamos no futuro, se for necessário, que o senhor tenha a mesma disponibilidade para estar conosco. Eu que agradeço. E, Elana, o Educando Consciências ele também tem uma lógica de homenagear aquelas pessoas que de fato merecem. E esse programa, infelizmente, apesar de toda a alegria que nos traz aqui, também tem o luto, e um luto que precisa ser vivido pela partida de uma pessoa de extrema importância nesse contexto da transformação planetária. É isso mesmo, professor. Essa semana a gente perdeu, né, Eduardo Galeano, como foi dito no começo. E eu escrevi algumas palavrinhas também para homenagear. Acho que o senhor também escreveu, né, professor? Vamos compartilhar aqui com o nosso ouvinte. Bom, o uruguaio que sonhou com uma grande transformação em pequenas proporções, o historiador da América Latina e suas veias abertas, o questionador da ordem mundial, o jornalista que denunciava o saqueamento e a matança dos países pobres, o mais sensível contador de histórias, o escritor amante do bom futebol e defensor, através da poesia, da liberdade que interessa a todos e não a alguns poucos. E faltou o autor, que soube, como poucos, mesclar a realidade e a ficção em suas deliciosas narrativas. Galeano, para mim, assim como alguns outros nomes que infelizmente estão partindo, ele foi um dos construtores, vamos assim dizer, um dos alicerces do pensamento que eu hoje trago como referência de vida, de ação, de praxis. Eu escrevi um texto que obviamente é o que menos importa nessa hora, afinal os grandes textos já foram construídos por ele, mas é uma singela homenagem que eu acho que a gente tem a obrigação de fazer, porque a memória precisa ser preservada e as grandes personalidades, os grandes personagens, os grandes protagonistas, eles precisam sempre ser lembrados, para que as futuras gerações tenham conhecimento. Então, humildemente, Galeano, eu escrevi o seguinte: Mestre Galeano, se eu dissesse que contigo eu aprendi a ser um visionário, eu estaria mentindo, fazendo média por conta de tua partida. Porém, para com gênios, deuses e semideuses, não é preciso se fazer média. Afinal, a sinceridade sempre foi sua marca. E contigo eu aprendi essas virtudes. Aprendi que os verdadeiros intelectuais são pessoas que pensam o mundo com as tripas e com a consciência. E que a consciência, é uma glândula que só se desenvolve nas pessoas que têm a capacidade de se indignar e de solidarizar-se com as causas humanas. Eu aprendi, Galeano, que este mundo está grávido de outro e que o parto não será natural, será a fórceps. Afinal, o parto do novo mundo precisa romper com as estranhezas e as indiferenças deste velho mundo. E que juntos, com pequenas ações e grandes intenções, seremos gigantes na construção de nossas utopias. E como você mesmo disse, Galeano, mais de uma vez, precisamos construir essas nossas utopias, caminharmos em rumo ao horizonte, mesmo que esse horizonte se distancie, e, parafraseando você, matarmos os hijos de la puta que não tiene la consciência. Eu acho que isto é a grande mensagem que você nos deixa. Vamos matar essas pessoas que não desenvolvem a glândula da consciência. Muito obrigado pela sua estadia na Terra e que nós possamos, com as nossas humildes intenções, promulgarmos esse pensamento
de cidadania, de construção e de, na tentativa, professor Denis, de uma sociedade mais sustentável, mais igualitária, mais humana. Muito obrigado, boa noite.